Olá, irmãos e amigos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede e aqui estamos para aprender um pouco mais de Sua palavra. Iniciamos com um formato diferente desta vez, porque eu pretendo colocar um teste. Antes de você prosseguir a aula de hoje, eu gostaria que você testasse o teu conhecimento. Caso você consiga passar no teste, você terá condições plenas de compreender o conteúdo da aula. Caso contrário, sugiro que volte 2 aulas. Vamos ao teste? O teste é este. Escolha uma porta. Pronto? Você escolheu a porta número 5. Foi isso? Se eu te disser que a porta número 5 é a porta que você deveria ter escolhido, você vai dizer que eu não fui honesto no meu questionamento, na minha pergunta. Porque eu disse uma porta e você escolheu talvez a número 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. Espero que não tenha escolhido a número 6. Estou brincando, a 6 é uma janela. Mas como você poderia ter escolhido a 5 se eu pedir para que você escolhesse uma porta? Vamos fazer um outro teste. Escolha a porta. Você escolheu a figura de número 6. Parabéns, você acertou. Você acertou e consegue plenamente compreender o conteúdo desta aula. Porque, por mais estranho que pareça, há pessoas que têm confundido o que é uma do que é a porta. Vamos, antes de iniciarmos a aula de hoje, propriamente dita, fazer uma breve oração. Querido Pai, te agradecemos por este dia. Pedimos a tua misericórdia. Estende as tuas mãos sobre nós e nos ajude a compreender a tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje, teremos uma introdução, uma porta e um caminho, outra porta e outro caminho, a melhor ou a pior notícia e uma conclusão. Introdução. Jesus está quase finalizando seu primeiro grande discurso aqui, que começa com as bem-aventuranças. Cristo dá esclarecimentos neste ponto sobre a importância de algumas decisões. Prosseguindo então a nossa aula, se você chegou até aqui, você se julga em condições de continuar a nos assistir e, com certeza, terá condições de compreender perfeitamente aquilo que eu vou dizer. Então, é motivo de festa. Vamos à aula. Hoje serão apenas 2 versículos, mas 2 que têm gerado muita confusão em sua interpretação. E, mais uma vez, se você soube responder as 2 perguntas que eu fiz, você vai entender o conteúdo da aula. Jesus, você, eu e Mateus, uma pequena sobreposição, mas nada que prejudique a aula. Disse Jesus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está falando sobre 2 caminhos onde nós neles chegamos através de uma porta. Jesus fala de uma porta por onde nós podemos chegar em um caminho. Vamos ver que porta é essa, que caminho é esse e que destino é esse que ele tem traçado para nós. Sim, Jesus já traçou o nosso destino. Se fizermos uma opção ou se fizermos outra opção. Vamos prosseguir para que fique mais claro. A palavra porta, nos versículos 13 e 14, indica uma entrada de um edifício ou a porta do muro de uma cidade. É uma porta relativamente grande. Primeiro uma porta de uma cidade e agora a porta
de um edifício, a porta da entrada de um hotel. Lucas, no capítulo 13, versículo 24, ele diz algo parecido. Ele diz: porfiai, ou seja, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Há uma diferença na palavra porta utilizada por Mateus da palavra porta utilizada por Lucas. Lucas 13, 24, a palavra porta já é outra em grego. Aqui designa uma porta comum, a porta de uma casa, uma porta mais estreita ainda. Porta já é um local estreito, mas há portas mais estreitas que outras. Quando passamos por uma porta, entramos em um caminho e começamos a nos dirigir a um certo, a um determinado destino. Sim, eu digo certo no sentido de ser algo determinado, algo específico, não certo no sentido de correto. Jesus colocou aqui duas portas. Uma vai levar a um lugar e outra a outro lugar. Uma vai levar ao destino certo e a outra vai levar também a um destino certo. Mas qual é este destino certo? Cada um destes destinos é diferente do outro. A palavra caminho aqui quer dizer uma maneira de viver. Jesus está dizendo que há uma porta larga, há um caminho por trás desta porta. Quando Jesus usa a palavra caminho, ele quer dizer um modo de vida. Sim, caminho significa um modo de viver. Jesus está transmitindo aos seus discípulos e a todos que o ouvem o seguinte: o homem, em determinado momento de sua vida, é obrigado a tomar uma decisão, a entrar por uma ou outra porta. Jesus disse que há duas portas. Uma é larga, a outra é estreita. Depois de tomar esta decisão, você não tem muitas escolhas. Se você entrar pela porta A, vamos colocar a porta larga, atrás dela tem um caminho que também é largo. Se você optar por entrar pela porta estreita, por trás dela há um caminho também estreito. Caminho estreito, caminho largo, significa a maneira de você viver. Mas tudo começa pela tua escolha. Por qual porta você resolveu entrar? Há lugares onde nós entramos e, por óbvio, temos opção de sair. E há lugares onde nós entramos e não temos opção de sair. Você já, por acaso, pegou alguma das rodovias Anchieta ou Imigrantes em véspera de feriado prolongado no verão? Então você sabe o que eu estou falando. Entrou ali na Imigrantes, coitado de você. Na Anchieta, não menos coitado também. Infelizmente, você vai se sujeitar a andar de acordo com as regras daquela via que você escolheu. Às vezes é mais fácil e mais rápido ir a pé, principalmente no final do ano. Há um caminho mais largo e você até gostaria de mudar de caminho muitas vezes, vendo uma e outra dificuldade. E há caminhos estreitos que depois que você opta, o jeito é apertar o cinto e encarar as dificuldades. Mas geralmente as dificuldades compensam alguns caminhos. O caminho espaçoso do qual Jesus fala aqui é o caminho do mundo. É o caminho dos incrédulos, e eu coloquei incrédulos entre aspas e mundo também entre aspas, porque eu me refiro ao mundo, ao sistema de vida. Um sistema de vida separado das coisas divinas. Quando eu coloco aqui é o caminho do mundo, é o caminho das coisas materiais, das coisas visíveis, dos prazeres da carne.
E quando eu digo que este é o caminho dos incrédulos, mas não só dos incrédulos, de alguns que são crédulos também, mas desobedecem às regras daquele caminho. Bom, o caminho espaçoso é o caminho daqueles que escolheram a porta larga. É bem amplo para receber qualquer tipo de pessoa. Não há restrição alguma. Se você quiser escolher a porta larga e um modo de viver em um caminho espaçoso, ele não te faz exigência alguma. Ele não causa qualquer incômodo àqueles que por ele passam. Pense em um caminho largo. Sim, o caminho largo é realmente muito largo. Talvez você olhe uma estrada dessa e diga: Uau, que estrada tranquila para viajar. Muito melhor do que a cena que nós colocamos agora há pouco, onde os caminhões estão ali muito próximos um do outro e perto ainda de um precipício. Então, há caminhos que são mais largos, caminhos tranquilos que não exigem muito esforço da tua parte. É um caminho atrativo. Vale nele a lei do menor esforço. Quando a Bíblia diz que o caminho espaçoso, o caminho das pessoas que fazem o que bem entendem e não precisam se preocupar com coisa alguma, e esse caminho, este modo de vida, conduz à perdição, a palavra perdição aqui não se refere ao inferno, embora ao final o destino também é lá. Mas a palavra aqui que diz que o caminho espaçoso, onde você entra através da porta larga, ele conduz à perdição, ele conduz a um desperdício. Sim, o caminho largo gera desperdício. É uma cena chocante em situações, em um momento de crise no mundo inteiro, você olhar para uma cena dessa e se deparar com alguém que está jogando comida fora, chega, beira a um crime. Por quê? Porque é algo terrível. Esta comida não foi feita para ser desperdiçada. Não foi feita para ser jogada fora. E Jesus está dizendo que aquele que escolhe entrar pela porta larga, fazer aquilo que bem entende, aquilo que for mais fácil, mais cômodo, e não estar nem aí com o que pensam dele, e muito menos com o que Deus deseja para ele, esta pessoa está desperdiçando a sua vida. A outra porta e o outro caminho. Esta é a primeira porta que nós dissemos agora há pouco. A porta larga, que leva a um caminho espaçoso, onde você desperdiça a tua vida. Talvez você diga, não, mas eu não desperdiço a minha vida, eu aproveito a minha vida. Não, você não aproveita a vida como deveria. Há um modo melhor que Deus planejou para você aproveitar a tua vida. Escute mais um pouquinho. Vamos lá. A outra porta é estreita e tem o caminho apertado. O caminho que leva à vida passa por lugares difíceis, perto de precipícios. Dirigir a vida pelo caminho apertado é para poucos, disse Jesus em Mateus 7,14. Poucas pessoas decidem andar por ele, porque há poucos que o encontram. Sim, além de ser poucos que o encontram, poucos decidem andar por ele. Alguns encontram, sim, e decidem não andar por ele. Jesus disse que o homem tem liberdade para escolher a porta larga ou a porta estreita. A porta estreita deve ser a escolha do homem. Quando eu digo homem, eu digo do gênero humano. Estou me referindo também às mulheres. A palavra homem engloba tanto o homem quanto a mulher neste contexto. Aliás, quando a nossa língua, que tem origem latina, abraçou o masculino e o neutro, ela juntou os dois no termo masculino. Então, por isso que se eu falar saúdo todos os irmãos, eu não preciso falar saúdo também as irmãs, porque quando eu digo o gênero masculino,
ele já também corresponde ao gênero neutro, se referindo tanto às irmãs quanto aos irmãos. Ficou claro? Então, eu posso dizer, eu quero saudar os pastores com a paz do Senhor. Se é o pastor e a esposa dele, não é errado eu dizer isso. Mas alguns com medo da pastora levar a mal, frisam, né? Eu saúdo o pastor e a pastora. E é um costume, tá certo? Mas gramaticalmente, você pode se dirigir somente a, fazendo uso do gênero masculino. Bom, fugindo agora um pouco, fugindo não, voltando à aula. Jesus disse que poucos há que encontrem este caminho. O caminho apertado conduz à vida e não ao desperdício. Poucos optam por andar pelo caminho estreito. Talvez porque o caminho estreito faz algumas exigências. Ah, sim, mas é o caminho estreito que conduz à vida e mostra para o homem e a mulher. Eu já acabei de falar, quando eu falo o homem, estou me referindo ao homem e à mulher. Voltando aqui. O caminho apertado conduz o homem à vida, a uma vida de não desperdício, a uma vida plena. E aqui a vida não consiste apenas na existência física. A nossa vida ela começa em Deus, continua em Deus e tem como alvo a Deus e a Jesus, que é o Senhor da vida. A vida verdadeira só existe quando vivida em Cristo. Se você quer ter uma vida plena, a tua vida tem que ter características que Cristo escolheu para você. Você não crê que Deus formou o homem? Deus fez o homem do pó da terra e fez a mulher da costela do homem. Você acredita que Deus te criou? Você acredita em Deus? Acredita. Você acredita que Deus te criou? Sim. Você acredita que aquele que te fabricou, aquele que te criou, sabe o que é melhor para você? Com certeza. Então, Deus, quando te criou, te fez com um propósito, para que você tivesse uma vida não restrita de prazeres nesta terra, mas uma vida cheia de prazer nesta terra. O problema é que alguns confundem alguns prazeres e o diabo tenta distorcer na vida do homem o projeto que Deus tem para ele. E qual é o projeto de Deus para a minha vida? Talvez você me pergunte. Eu digo, o projeto de Deus é este daqui. A Bíblia diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Deus estabeleceu algo para você antes de você nascer. Não quero entrar aqui em doutrina da predestinação, como calvinismo e arminianismo. Nada disso. Eu quero só dizer que uma coisa é certa. Deus te predestinou. Deus te fez com um propósito. E qual é o propósito de Deus? Para que você seja feito conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu grifei aqui que Deus te predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Você vai ter uma vida plena, você vai se alegrar muito mais vivendo com as características que Jesus disse agora há pouco, no início do capítulo 7, do que se esbaldando em prazeres mundanos e carnais. Sim, Deus te predestinou para ser conforme a imagem de seu filho Jesus. Você acha que Deus não te faria para ter prazer na vida? Se você pensa isso, você está errado. Deus sabe qual é que leva a maior alegria e o maior prazer ao homem. E o maior prazer e a maior alegria, por mais que você discorde, com certeza é da maneira como ele escolheu. E como Deus escolheu, para que você ache de acordo com o que Cristo agia. Deus quer que você seja um cristão. O que é um cristão? Pequeno Cristo, alguém que age como Jesus Cristo. Muitos vão falar, não, isso não é para mim. Eu entendo, Jesus disse que existe uma outra porta.
Uma porta larga, onde você faz as coisas do jeito que você bem entender. Só que é um desperdício de vida. E quem está dizendo que é um desperdício de vida foi quem te criou. Você diz que confia em Deus, que acredita em Deus. Então, tudo bem, ótimo, perfeito. Acredita que Ele sabe o que é melhor para você? Se você sabe, então, você já está lendo aqui. Ele tem um destino para você. Ele quer tornar você parecido com Cristo. Não, você não vai ser perfeito, mas vai ficar parecido com Cristo. É o propósito dele para a tua vida. Prosseguindo. Jesus disse que era a porta. Jesus não disse que era uma porta. É aquilo que eu perguntei lá no início. Jesus disse que ele é a porta. Qual é a porta que conduz à vida? Ele acabou de dizer, a porta estreita, a porta onde ele exige algum esforço da tua parte, para que você tenha uma vida plena, sem desperdiçar a tua vida nesta terra e sem parar num lugar terrível depois. Então, Jesus disse que era a porta. Quando Jesus diz que é a porta, não está falando de mais de uma. Jesus está se referindo a somente uma e não várias portas. Ele disse que era a porta e não uma porta. Quando alguém diz, escolha uma porta, você pode escolher qualquer uma e você estará correto. Você não estará errado, você não pode escolher janela. Mas se eu peço para você escolher uma dentre 5 portas, você pode escolher qualquer uma das 5 e estará certo. Mas Jesus está dizendo que ele é a porta. Quando eu pedi para você escolher a porta, você viu que havia somente uma. A artigo definido na língua portuguesa. Se refere a apenas uma porta. Infelizmente, muitos tentam chegar-se a Deus através de vários caminhos. Através do caminho largo. Mas não é o caminho pelo qual se chega a Deus. Olha o que Jesus disse. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Jesus não está dizendo que ele era uma das portas. Aqui, ovelha representa a mim e a você. Representa a raça humana. Jesus é a porta. Jesus é aquele para o qual os homens devem se dirigir. Jesus não disse que era uma das portas. Você está vendo mais de uma porta aqui? Não. Se eu te disser, passe pela porta. Por a porta. Pela é por mais a. Então, passe pela porta. Passe a porta. Só pode ter uma, não pode ter duas, por uma questão de lógica. Por isso que eu fiz a pergunta no início da aula. Então, Jesus está dizendo que ele é a porta. As pessoas disseram de Jesus o seguinte, e aí eu vou entrar no quarto tópico, a melhor ou a pior notícia. O que eu vou te dizer agora pode ser a melhor notícia da tua vida, como pode ser a pior notícia da tua vida. Chegaram para Jesus e disseram, confiou em Deus, que Deus o livre agora. Aqui, Jesus na crucificação. Se Deus o ama, que livre agora. Porque ele disse, ele quem? Jesus. Ele, sujeito oculto. Tem um elezinho escondido ali. Bom? Então, Jesus disse, sou filho de Deus. Espera aí. Jesus é filho de Deus. Jesus não mentiu. Todos concordam que Jesus nunca mentiu? Perfeito. Jesus disse que era o Filho de Deus. Você tem alguma dúvida sobre isso? Alguns dizem não, até respeito. O sumo sacerdote lhe tornou a Jesus a perguntar e disse a Jesus, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu o sou. Jesus está dizendo que era filho de Deus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Então, o Jesus que você conhece, que eu conheço, que um imperador resolveu entender que ele havia nascido no dia 25 de dezembro, e eu não entendo ser pecado de maneira nenhuma comemorar o seu nascimento, o nascimento do Salvador, embora saibamos que não seja 25 de dezembro, aquilo foi uma questão de sincretismo, mas pulando esta parte, você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Jesus disse que era o Filho de Deus, você acredita? Eu acredito também. Fantástico, estamos indo bem. Só que Jesus disse mais uma coisa. Dentro deste tópico ainda, a melhor ou a pior notícia para a tua vida, e eu vou te dizer por quê. Jesus, ele disse que ele era o caminho. Nós já superamos aquela questão. Quando se fala a porta, nós sabemos que é uma única porta. Quando nós falamos o caminho, sabemos que é um único caminho. Aqui Jesus está dizendo, aquele Jesus que você disse que crê que é o Filho de Deus, porque ele disse que era Filho de Deus. E se ele era Filho de Deus, ele não mentia. Ele não era como eu e como você, que nos enganamos. A Bíblia diz, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu mentiroso, você mentiroso. Talvez você diga, não, eu não sou mentiroso. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Você nunca mentiu? Então, eu não sou digno de pertencer ao teu mundo. Tá certo? Todos mentimos. Não, misericórdia. Não. A Bíblia diz, Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Quando a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro, ele não está dizendo que aquele que entrega a sua vida a Cristo continua na mentira. Não. Nós temos que falar a verdade. Sim, entregamos a nossa vida a Deus, decidimos andar pelo caminho estreito, e o caminho estreito é assim, mesmo doendo, mesmo raspando, mesmo causando algum sofrimento, nós falamos a verdade. Então, vamos lá. Prosseguindo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus disse que ele era o caminho, Jesus o que disse que era filho de Deus. Sendo filho de Deus, você acredita que ele não mente. E Jesus disse, eu sou o caminho. Não disse que era um dos caminhos. Ele disse que ele era a verdade e não uma das verdades. Ele disse que ele era a vida. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o único caminho. Para onde? Calma, nós vamos ver. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E nele nós encontramos a única vida, sem desperdício. A vida plena. Uma vida de prazer e de alegria. Lembra-se do exercício? Se você tivesse que escolher a porta, você não saberia, porque tem várias portas. Aqui o máximo que você pode escolher é uma porta, e você estará certo. Escolheu a porta número 5? Não. Por quê? Porque eu não pedi a porta 5, eu disse uma porta. Poderia ser a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. Quando eu digo a porta, você sabe que eu estou me referindo somente a uma porta e não outra. E Jesus Cristo disse que ele era a porta. Se Jesus é a porta que conduz à vida, por óbvio você conclui que não existe outra forma de atingir a vida que não seja através dessa porta, porque a outra leva a um desperdício de vida, leva à destruição em seu final. Ficou claro? Vamos à conclusão. Muitos caminhos levam a muitos lugares. Há muitos caminhos. Você pode escolher um caminho,
mas não garante que você vai chegar onde você queira. Não. Há vários caminhos e você pode escolher qualquer um deles. Jesus disse que nós devemos escolher um determinado caminho, uma determinada maneira de viver, que envolve algum esforço da tua parte também. Não é porque você não paga nada para entrar no céu e o céu não custou alguma coisa. Custou sim. Jesus já comprou o bilhete. Mas se você não passar por essa porta, você não vai chegar ao teu destino. Você pode estar com a passagem comprada na mão. Se você não der um passo e entrar no trem, você jamais vai sair daquela estação. Estamos em uma estação terra. Jesus veio e colocou bilhetes à nossa disposição. Só temos que ter o trabalho de apanhar o bilhete e irmos em direção a este trem, que está indo em direção ao céu. Finalizando. Poucos há que encontram essa porta. Sim. Mas Jesus disse o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você está tendo a oportunidade da tua vida em ter à tua disposição a porta à tua frente. Sim, você acabou de ouvir sobre Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E você só chegou aqui porque Deus te conduziu até aqui. Muitos pararam no meio do caminho, não prosseguiram ouvindo estas palavras e nem outras palavras que os colocavam frente a frente com Jesus. E colocavam-nos diante da porta que conduz à vida. Infelizmente, rejeitaram a oportunidade e, infelizmente, seu fim vai ser a perdição, no sentido de desperdício e no sentido de castigo também. Mas Deus te trouxe até aqui. Se você já conhece Cristo, se esforce para ser mais parecido com Ele. Se não, se entregue a Cristo, decida-se hoje, dá um passo em direção a Deus, que Ele correrá em tua direção. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, Jesus é o único caminho que te guiará até Deus. Não há outro. Lembre-se, Jesus disse que era o Filho de Deus. Filho de Deus não mente, você sabe disso. E ele disse que ele era a porta. Você acha que qual porta Jesus era? A larga, que conduz à perdição, ao desperdício, ou a porta estreita, que, através de um caminho apertado, te conduz à vida? Você tem a oportunidade de escolher. Aceite se aproximar mais de Deus, tornando-se mais semelhante a Cristo. Se você já entregou a tua vida a Ele, se esforce para ter mais as características de Jesus. Se você ainda não se entregou para Cristo, quero fazer com você uma oração agora. Feche os teus olhos se você puder e repita comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados e peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Reconheço-te como Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a andar por este caminho apertado. É o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. É a aula que tínhamos para hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana.